Meus irmãos, muito boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar falando a palavra de Deus e hoje a gente vai falar do apóstolo Paulo. Olha que interessante como Deus trabalha, né? Não tem como explicar. Olha que incrível. Vou ler uma passagem aqui, depois vou falar um pouco de Paulo. Atos capítulo 9, vou começar do versículo 3. Aqui Paulo está na toda, perseguindo os cristãos. Todo cristão que ele via queria matar, queria prender, queria... Porque na visão dele, né, que era judeu antes de se converter a Cristo, era errado. Então, ele estava na visão dele, ele estava defendendo Deus quando ele perseguia os cristãos. Aqui, Paulo ainda era salvo. Vou começar a ler aqui, ó. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam e espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Então, meus amigos, olha, aqui começa a saga de Paulo como cristão, né? Ele ainda era Saulo. Então, ele era um cara que ele matava os cristãos, ele, ele perseguia os cristãos, né? Ele odiava os cristãos. Vou fazer uma comparação aqui, polêmica, com os dias de hoje. É como se fosse um bolsonarista e um esquerdista, ou um direitista, os dois extremistas, eles não se batem. Então, os dois se odeiam. É como se fosse, no caso, o Paulo odiava dessa forma, mas mais além ainda, né? Porque ele ia mais longe, né? Ele, com os cristãos. Então, como que Paulo se torna talvez o apóstolo mais manso e, na minha visão, depois de Jesus, né? Jesus nem se comenta, né? É o apóstolo mais importante do Novo Testamento, que ele que fala da graça, né? Então, é o apóstolo mais usado para a palavra, para a Bíblia, no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Ele é muito usado por Deus. E ele dá vários entendimentos espirituais na Bíblia. E vira uma pessoa mansa. Vira uma pessoa que não quer nada, não quer dinheiro, não quer ter uma parte da Bíblia que ele fala: eu tenho prazer, eu tenho orgulho de não receber dinheiro para falar a palavra de Deus. Olha que coisa, né? Ele ia para lá, ia para cá, viajava e não... Resumindo, ele mudou completamente da água para o vinho. Então, vamos parar para refletir, gente. Que pessoa é essa? Que ele tinha um entendimento profundo da Torá, que é o Torá, livro dos judeus, que é a mesma coisa que o Antigo Testamento da Bíblia. Era um homem extremamente culto, que sabia Torá de trás para frente e de frente para trás. Então, vocês acham que essa pessoa, Paulo, ele foi por uma emoção se converter a Cristo, para ser perseguido, para ser humilhado, para ser rejeitado? Ele ainda fala numa passagem: eu creio que os apóstolos são os últimos. Eles são humilhados como espetáculo para os anjos verem, para os homens verem e para o mundo inteiro ver. Entendeu? Que estão de tanto sofrimento. E ele falou também: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que é viver Cristo? É cruz, é sofrimento. E ele nunca negou a Cristo. Então, olha que diferença desse homem do início do vídeo para esse homem no final da vida dele. Ele morreu de forma trágica. Ele foi preso, ele foi torturado, tudo de ruim ele passou.
Então isso é uma coisa para a gente refletir. Todos os apóstolos sofreram, gente, perseguição. Os cristãos da igreja primitiva morriam de forma trágica. Então, gente, vamos ter fé em Jesus, porque Jesus ainda vive. E ele está aqui, e ele morreu para redimir os nossos pecados. Entendeu? Mas nós temos que abrir, tirar as escamas dos olhos. E acordai a tu que dorme. Entendeu? Que hoje ainda dá tempo de buscar Deus. Tem um versículo da palavra que, se ainda dá tempo, tem um versículo que fala que dá a entender, né, que daqui a pouco não vai ter tempo. Então vamos buscar a Deus enquanto é tempo, que em algum momento não vai ter mais tempo para buscar e vai ser tarde demais. Beleza? Então em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Uma boa noite, eita glória, fique com Deus, Deus nos abençoe. Valeu!